Olá, olá! Super bom dia para você, uma super quarta-feira, hoje dia 20 de maio de 2020. Está no ar o Mais Notícias, o seu programa jornalístico da TV Mais. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você aqui no nosso programa. No programa de hoje, vamos saber como a pandemia afetou o setor da agropecuária. Daqui a pouquinho a Daniela Bueno, que é diretora executiva da Acrimate, vai estar aqui falando comigo sobre o setor agropecuário, enfim, como que a pandemia afetou esse setor. Daqui a pouquinho, tá bom? Também o governador entrega novos veículos para as forças de segurança pública do estado. Um bebê de 8 meses morreu por coronavírus. Mato Grosso tem 32 óbitos já produzidos e provocados pela doença. Por telefone, por via remoto, nós vamos conversar hoje com o Dr. José Carlos Amaral. Ele é reumatologista. Então, portanto, se você tem alguma doença reumatológica, é importante a sua participação. Através do nosso WhatsApp, você pode fazer sua pergunta. Mande agora a sua pergunta, 99615-4094, 99615-4094, é o telefone para você mandar suas dúvidas, mandar sua participação aqui diretamente na produção do Mais Notícias. E eu já vou começar o programa de hoje. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook e estamos ao vivo também no nosso site, o tvmaisnews.com.br, viu? Está aqui o nosso site já, você já sabe que todo dia eu mostro aqui no cantinho da tela aqui, você vem no ao vivo, na telinha, clica ali, vai abrir uma pop-up, você clica no play ali e pronto, assiste o programa diretamente do nosso site ou então pela página do Facebook. Ontem eu tentei mostrar como é que funcionava no Facebook e eu não consegui, né? Será que hoje a gente consegue? Vou mostrar a página do Facebook também, para o pessoal saber como que faz para assistir o programa pelo Facebook. Mas geralmente ali, nos ao vivos ali, você já acha a nossa transmissão. Juíza interna por até 3 anos, menor acusado de matar menina de 13 anos que estava grávida. Crime que aconteceu no interior do estado aí. O Celso de Mello, do STJ, determina que a investigação contra Nelly Geller fique em Mato Grosso. Mendes diz que a Prefeitura de Cuiabá não abriu leitos. Daqui a pouquinho, vamos ver o que é essa briga aí, briga entre poderes, né? Olha, o problema é ver aí, ó. O governador Mauro Mendes cobrou mais ações e empenho da Prefeitura com relação ao enfrentamento de pandemias, ressaltou que a capital não criou um leito de UTI sequer a mais para ajudar no tratamento dos pacientes infectados. A queixa também se estendeu ao governo federal numa entrevista coletiva em que ele concedeu ontem à tarde aqui em Cuiabá. Muito bem. Tem ali o meu artigo, segunda-feira de correria de primeira. Já está passado, né? Hoje é quarta-feira, mas vale a pena a leitura. Se você não leu ainda, pode ler que eu acredito que você vai se lançar numa belíssima reflexão. E deixa eu chamar a Geisiane Lemes aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o coronavírus. Afinal de contas, ocorreram mais 2 mortes em decorrência do vírus e a Geisiane vai trazer os números para a gente a partir de agora. Geisiane, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha hoje o nosso programa. Então, Luiz, nós recebemos aí a informação da Secretaria Estadual de Saúde que o número de casos confirmados no estado passou de 1.000. Até ontem, na hora que foi divulgado o último boletim, já eram 1.005 casos de Covid-19 confirmados no estado. E nas últimas 24 horas foram 2 óbitos, um em Cáceres e desse bebê que foi em Alto da Boa Vista, que é cerca de 1.085 quilômetros de Cuiabá. Esse bebê, Luiz, ele é de uma aldeia indígena da região, inclusive a FUNAI vai verificar quais são agora as medidas que serão adotadas nas aldeias. Em Mato Grosso, além dos 1.005 casos confirmados, são 32 óbitos. E essas 2 últimas mortes foram notificadas pelo município de Alto Boa Vista e Cáceres. E em Cuiabá, os números de confirmados são 309 casos. Então, Cuiabá também teve um aumento do número de casos confirmados. E os municípios que também estão com um número alto e crescente de casos confirmados é Rondonópolis, que está com 97 casos confirmados do coronavírus. Várzea Grande tem 85,
Barra do Garça, 60, Primavera do Leste, 40. Coloca na tela, peraí, vamos pedir para colocar os números na tela pra gente? Nós temos um painel aí que mostra... Isso, coloca o painel na tela pra gente, muito bem. E Tangará das Serras está com 35 casos, são os municípios que estão com maiores números, mas como você vê aí, ó... Pode ir rodando, são que a gente vai muitos os olhando. Municípios que já têm casos confirmados. No começo, né, Luiz, a gente até falava município por município, mas, olha lá, se você vê, ó, vários municípios têm, no mínimo, 2 ou 3 casos já confirmados do coronavírus no estado. Então, o alerta continua, Luiz, para que a população tenha essa consciência de que nós não estamos de férias. Olha aí, houve Novo essa Biratão, onde mora minha sogra lá, 3 casos. Difícil, hein? Praticamente todos os municípios de Praticamente Mato Grosso, todos os municípios. hoje tem um caso, pelo menos. E em Várzea Grande, devido aumentar o número de casos, teve um novo decreto publicado pela prefeita. Além do horário restrito de bares e conveniências, não poderão permitir consumo de produtos em seus espaços. Então, Várzea Grande também agora está em alerta com relação ao número de casos, que aumentou bastante. E em Cuiabá, Luiz, nesta manhã o prefeito Emanuel Pinheiro está participando de uma reunião de videoconferência com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele e outros 9 chefes do executivo para cobrar mais recursos para o combate ao novo coronavírus, para combater o novo coronavírus, e também recursos para o município, já que houve uma queda de arrecadação dos recursos aqui do município, Luiz. 1.003 casos confirmados, 32 óbitos. Coloca na tela isso aqui para mim, essa informação. Isso, obrigado. 1.003 óbitos, 1.003 casos confirmados, 32 óbitos, 3,19% a taxa de letalidade. Esses dias a gente tinha 300. A questão de 2 semanas, nós tínhamos 300 casos. Em 2 semanas, triplicou o número de pessoas infectadas pelo coronavírus em Mato Grosso. Se continuar nessa crescente, daqui 3 semanas nós vamos ter daqui 2 semanas teremos 3.000 casos. E poderá ter até alguma medida, né, Luiz, mais drástica para a população. Na rede hospitalar, Luiz, só para você ter uma ideia, são 48 pacientes que estão confirmados com Covid-19, 31 estão na UTI, 17 na enfermaria. E tem também 34 pacientes internados com suspeitas. Esse número pode até ser maior, Luiz, por conta da notificação que não é feita com pessoas que têm os sintomas, mas não chegaram a fazer o teste, né, Luiz? Olha, antes da gente falar dos dados nacionais, eu vou chamar o Luiz Henrique. Luiz Henrique é um morador aqui de Cuiabá, que hoje reside em Portugal, certo? E o Luiz Henrique vai trazer algumas informações para a gente, porque parece-me que a Europa começa a flexibilizar. Luiz Henrique, tudo bem? Bom dia. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Olá, bom dia, Luiz. Como vai? Tudo bom? Boa tarde, Portugal. Tudo ótimo. Só vou pedir o retorno aqui, que a gente está sem retorno aqui dentro do estúdio. Eu não estou conseguindo ouvir o Luiz Henrique. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, está me ouvindo agora, Luiz? Agora sim, agora sim. Bom, por enquanto, o Brasil, você tem acompanhado as notícias, você viu aí os números de Mato Grosso, acompanhou com a gente aí. Como é que está em Portugal, na Europa, como é que estão os números aí por enquanto? Então, Luiz, aqui nós estamos começando a ter uma estabilidade, né? Mas hoje em dia estamos com 1.263 mortes, 6.452 recuperados, bastante recuperado, e 29.660 casos confirmados, sendo que 629 estão hospitalizados e 101 na UTI. Então, aqui está começando a estabilidade, o pessoal está voltando à rua, ainda estão preocupados por voltar, as ruas estão vazias, mas as coisas estão começando a abrir aqui, com aquela certa restrição, né, de distanciamento, uso de máscara, uso de álcool gel, mas está começando a voltar à normalidade. Há uma previsão de quando que volta 100% aí as atividades? Então, Luiz, estão abrindo gradualmente aqui as coisas, né? Nós começamos dia 3/5 com estado de calamidade aqui, então já está liberados momentos ao ar livre, praias, parques, marginais, calçadão,
mas sempre respeitando o distanciamento, né? Cabeleireiros, bares, restaurantes, tudo funcionando, mas com número reduzido de pessoas, então com obrigatório uso de temperatura, né? Detecção de temperatura, desinfecção do local, sempre quando entra um cliente ou sai, e álcool gel na entrada. Quer dizer que os restaurantes já estão funcionando. Hoje você já consegue almoçar no restaurante, sem ser pelo sistema delivery. Já está funcionando, mas com a restrição, uma mesa sim, uma mesa não, desinfecção antes de entrar, sempre quando sai um cliente, antes de entrar o outro, é feita a desinfecção do local, mas já está começando a funcionar sim. E o restante da Europa, Luiz, como é que está? Então, Luiz, aqui Portugal está um lugar que está mais estabilizando, né? Mas a Europa ainda tem lugares que estão ainda muito preocupantes, como a Itália também, mas está começando a estabilizar. Graças a Deus, acho que vamos entrar numa estabilidade, se Deus quiser, um declínio. Você já está morando há quanto tempo em Portugal, Luiz? Eu estou há 3 anos em Portugal. Pensou em voltar para Cuiabá por conta da pandemia? Não, voltar não. Gosto muito, sinto muita saudade daí dos amigos, dos familiares, minha família inteira é daí, tudo, mas eu gosto muito de Portugal, é um país muito gostoso, a qualidade de vida aqui é muito boa. O que pegou foi nesse último ano aí que começamos com a Covid, né? Mas, se Deus quiser, vamos sair dessa rapidamente, já estão começando os testes de vacina, logo, logo temos uma vacina aí que vai acalmar tudo isso, se Deus quiser. Você é favorável, por exemplo, ao funcionamento dos restaurantes? Porque aqui em Cuiabá não está funcionando ainda, só por delivery. Então, no começo, aqui era proibido, eu achava também certo, não, fecharam tudo, não podia entrar, mas agora, como começamos a entrar numa instabilidade, começou a abrir gradualmente, mas desde que se respeite, né, o distanciamento, usem máscara, passem álcool gel na mão, mercados aqui continuam funcionando, alguns estabelecimentos entra uma pessoa de cada vez, tem que esperar do lado de fora, depois entra a próxima, e a polícia está na rua, tudo para verificar, só que não está tendo muito trabalho, porque a população daqui está consciente. Então, eles estão evitando sair na rua, quando saem, eles respeitam tudo que tem que ser respeitado, cabeleireiros também, você pode ver que eles usam todos o que é obrigatório para usar, as máscaras, desinfectante, saiu um cliente, é feita a limpeza do local antes de entrar o próximo cliente, no máximo 2 clientes, então eles estão respeitando bastante. O que está em ser interessante também aqui são os parques, os parques estão tudo delimitado, com os quadrados, com umas áreas onde cada as pessoas podem ficar, igual na praia. Na praia está sendo permitido voltar a utilizar a praia, desde que tenha distanciamento de 1,5 metro de uma pessoa para outra, e no caso de guarda-sol, 3 metros. E os portugueses estão respeitando, isso daí eles são muito conscientes em razão a isso. Luiz Henrique, muito obrigado pela tua participação mais uma vez, espero que em breve você retorne aqui com mais informação. Eu que agradeço, logo, logo estarei aí, e queria mandar um abraço para todos de Cuiabá que acompanham, e dizer que você tem bastante gente acompanhando aqui de Portugal também pela internet, o pessoal aqui acompanha você, assiste o seu jornal, e mandar um abraço para eles também aqui que estão acompanhando a gente, e se eu puder mandar um abraço para minha sobrinha, Valentina de Rondonópolis, que acompanha também pela internet o seu jornal aí. Claro, claro. Valentina, um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência, obrigado à audiência do pessoal em Portugal que acompanha o programa pela internet. Obrigado, Luiz. Sempre falar de nada, os brasileiros estão aqui acompanhando firme você. Tem o Múcio Mauro, mandou um abraço para você aí, o Hugo, tem muita gente aqui que acompanha, que inclusive é daí do Mato Grosso, muitos mato-grossenses aqui em Portugal. Legal, obrigado. Prazer sempre falar com você, sucesso. O prazer foi meu, um bom dia para vocês aí. Bom dia, tá aí o Luiz Henrique, direto de Portugal, um abraço ao Lúcio Mauro, ao Hugo também, que nos acompanham lá em Portugal. Dados nacionais, Geisiane, você viu que Portugal já liberou muitas atividades. E uma coisa que é importante que ele falou é com relação à conscientização das pessoas, né, Luiz? De fazer aquilo que precisa ser feito nesse momento para acabar o quanto antes esse número que tem crescido cada vez mais. No Brasil, o número de pessoas que já foram diagnosticadas com Covid-19 é 271.628.
Pessoas que estão em acompanhamento, que tiveram alguns sintomas e acabou fazendo o teste, 146.863 pessoas. E o número de recuperados já passa de 100 mil, pelo menos isso é uma boa notícia. 106.794 pessoas foram recuperadas do Covid-19. Infelizmente, o número de óbitos é alto. 17.971 pessoas já morreram pelo Covid-19, Luiz. Essa informação 1.179 só nas últimas 24 horas. Isso, 1.179 só nas últimas 24 horas. E esse número foi divulgado pelo Ministério da Saúde no último boletim e hoje esse número será atualizado, Luiz. Geisiane, muito obrigado pelas informações. Ok, Luiz. Qualquer informação, qualquer novidade que a gente tiver agora no período durante a nossa programação, eu chamo você aqui. 996154094 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta, a sua participação, foto, vídeo, enfim, fique à vontade, o importante é você participar. E eu vou entrevistar agora um médico reumatologista, ele que é de uma especialidade que a gente não fala tanto, né? Mas está aqui o Dr. José Carlos Amaral. Bom dia, doutor, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Luciano. Agradeço aí a oportunidade de estar podendo falar de um assunto tão importante, tão relevante nesse momento aí, que é doenças reumáticas autoimunes e Covid-19, né? Doutor, desculpa, eu estava sem retorno, mas o que a reumatologia, ela atende qual área? Só doenças, que tipo de doenças que o senhor combate? A reumatologia trabalha que tipo de área? Para a gente entender. O reumatologista é um clínico das doenças do aparelho locomotor, né? Então, nós temos aí um grupo de quase 200 doenças que representam os chamados reumatismos. Eles vão desde doenças de caráter de etiologia degenerativa, como as artroses, doenças metabólicas, como a gota, por exemplo, que decorre de uma produção exagerada de ácido úrico, doenças imunoinflamatórias, que é o que iremos abordar hoje, né? Temos vários exemplos, como, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, artrite psoriásica. São doenças mais sistêmicas, não atingem apenas o aparelho locomotor, conforme eu disse no início. E temos os reumatismos de partes moles, como as tendinites, as bursites, as entesites, né? Atendemos também doenças de coluna, ou seja, o reumatologista é o clínico das doenças que afetam o aparelho locomotor. O coronavírus agrava esse tipo de doença? Não está bem demonstrado isso. Existem especulações nesse sentido, né? Estão aparecendo algumas doenças imunoinflamatórias associadas ao coronavírus, poucas, mas há alguns relatos de casos. Mas o que se sabe é que os portadores de doenças reumáticas autoimunes, eles não estão vendo as suas doenças serem potencializadas, serem pioradas em função do coronavírus. Agora, doutor, esse tipo de doença reumática autoimune, elas afetam outras funções do sistema imune, como, por exemplo, a defesa contra infecções? Isso poderia ser um agravante ou não? Muito boa pergunta, né? O sistema imune é nosso sistema celular de defesa. E ele tem outras funções além de fazer a defesa das agressões externas, microbianas. Né? Ele faz a defesa, por exemplo, do crescimento de tumores, cânceres. Tá? E faz a retirada de células de restos celulares, né? Verdadeiro lixeiro celular. Então, às vezes, com tantas tarefas e com tantas células envolvidas, eles se confundem, ele entra em uma disfunção. E essa disfunção pode gerar um mecanismo de autoagressão, que são as doenças autoimunes, as doenças de autoagressão. É possível que um paciente portador de uma doença reumática autoimune possa ter outras
outras funções do sistema imune alteradas, como, por exemplo, a predisposição à infecção, a uma infecção mais séria. Isso pode ocorrer tanto na doença, pela doença, como, por exemplo, no lúpus, quando você tem uma queda do número de leucócitos provocada pela doença, você diminui as suas defesas. Mas ocorre principalmente pela interferência dos tratamentos que envolvem fazer uma imunossupressão, que às vezes é leve, moderada ou mais profunda. E essa imunossupressão pode expor o paciente a eventos infecciosos. Porque nós estamos vivendo um momento que todo mundo está falando assim, imunidade, tem que melhorar a imunidade, né? E quando a gente fala em imunidade, a gente está falando também das doenças autoimunes, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Isso, então, a falha do sistema imune que leva a uma doença autoimune é diferente da falha que leva à exposição aumentada a infecções, e infecções mais graves. Ele exerce várias tarefas. Nas doenças autoimunes, de modo simples, há uma perda de tolerância com o que é próprio. O sistema imune não deve agredir aquilo que é próprio e que funciona bem. Nas doenças autoimunes, essa perda de tolerância acontece e, com isso, ocorre uma autoagressão em nível celular, em nível tecidual, que pode afetar qualquer sistema, qualquer órgão. Já, por exemplo, a AIDS, o vírus da AIDS, ele ataca as defesas contra agressões externas. É diferente, entendeu? Então, existem imunodeficiências, são deficiências do sistema imune, especificamente no que se refere às defesas contra agressões externas. Elas podem ser primárias ou secundárias, e o maior exemplo disso é a AIDS. O tratamento envolvendo imunodepressores, doutor, ele está suspenso agora por conta do coronavírus ou não? Porque teve muitas medicações, muitos medicamentos que acabaram sendo suspensos. É o caso ou não? Isso, é importante a gente dizer que o tratamento das doenças reumáticas autoimunes envolve, na maioria das vezes, acalmar esse sistema imune nesse equivocado ataque que ele está fazendo contra o próprio organismo. E isso a gente faz com as opções de tratamento que a gente tem, levam a uma imunossupressão. Nós não atacamos apenas esse defeito, nós atacamos e, como consequência, o paciente fica um pouco imunossuprimido. Entendeu? É por esse problema que ficou-se em dúvida o que fazer com essa população de pacientes diante da Covid. Né? O que eu vou fazer? Eu tenho que manter o meu tratamento imunossupressor ou seria melhor suspender temporariamente? As recomendações são as seguintes: você deve manter o tratamento imunossupressor desde que o paciente não se infecte pela Covid, obviamente, ou que não seja um grupo, não tenha tido contato próximo com alguém que se infectou, aí o risco dele infectar aumenta muito. Apenas nessas duas situações, e a critério médico, a gente deve parar o tratamento imunossupressor. E o que está sendo visto, está sendo publicado, é que esses pacientes portadores de doença reumática autoimune, sob terapêutica imunossupressora, quando pegam a doença, não estão tendo um comportamento evolutivo pior. Não estão tendo. A evolução tem sido a mesma. Entendeu? Quem evoluiu pior foram aqueles que têm os mesmos fatores de risco que a população normal tem e que está evoluindo mal. Ou seja, diabetes, hipertensão e idade avançada. Dr. José Carlos Amaral, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Sei que é um tema bem complicado, né, da gente tratar, porque a medicina como um todo, né, ela é bem delicada, é um tema bem delicado. Mas quero agradecer a sua participação e deixar aqui um tempinho para o senhor fazer as suas considerações de algo que, por exemplo, seja muito importante a gente levar como informação para a população e que, por acaso, eu não tenha perguntado. Seguir as recomendações que estão sendo feitas à risca, né? Isso vale, lógico, também para a população portadora de doenças reumáticas autoimunes, não muda nada. E assim, é um tema realmente palpitante, poderíamos ficar mais tempo aqui falando, mesmo porque a interação da reumatologia com a
a Covid-19 ela é grande, porque tem alguns medicamentos que a gente utiliza para tratar as nossas doenças, nossos pacientes, que estão sendo vistos como promissores para tratar também não só a Covid, como algumas complicações da Covid-19, né, que são especificamente a cloroquina, que está com muita controvérsia sobre ela, e também alguns biológicos, como anti-interleucina 1, anti-interleucina 6 e até os velhos corticoides, que estão sendo empregados para tratar a tempestade inflamatória, que é uma complicação temida da Covid-19. Mas obrigado pela oportunidade, à disposição. Nós que agradecemos. Conversei com o Dr. José Carlos Amaral, médico reumatologista, ele que falou aí com muita propriedade aí sobre as doenças autoimunes. Muito obrigado, doutor José Carlos Amaral. Eu vou para o intervalinho, deixando o número do nosso telefone aí, o 99615-4094. Daqui a pouco eu vou conversar com a Daniela Bueno, ela é diretora executiva da Acrimate, já está por aqui, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os efeitos do coronavírus no setor agropecuário. Como que esse setor está vivendo, como é que está essa situação. 99615-4094 é o telefone para você fazer a sua pergunta, caso você tenha alguma pergunta nesse setor, tá bom? 11 horas e 26 minutos, voltamos em instantes. Até já. Vamos com imagens aí da CEMOB. 11 horas 28 minutos, 11h28, você vê imagens da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, uma grande parceria aqui com a TV+. Aí é a Avenida Fernando Correia da Costa? Fernando Correia, o viaduto ali da Fernando Correia, tá certo. Muito obrigado aí, 11h29. Estou recebendo aqui no estúdio a Daniela Bueno, é diretora executiva da Acrimate. Vamos conversar um pouquinho. Daniela, bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Muito agradecemos. Bom, como que a pandemia afetou o setor da agropecuária? Bom, na verdade, ele afetou como um todo o país, né? A pecuária é totalmente dependente da situação econômica do país, né? Nós abatemos hoje no estado do Mato Grosso aproximadamente 5 milhões de cabeças ano. E 75% fica no mercado interno. Apenas 25% a gente exporta para outros países. Então, com esse aumento do desemprego, com essa retração da economia, é natural que há uma diminuição no consumo de carne vermelha especificamente, né? A população, quando tem um menor valor econômico, um potencial econômico, ele migra para outras proteínas, né, mais baratas, como a carne, frango, ovo, ou até mesmo deixa de comprar. Infelizmente, hoje a cesta básica não compõe a carne vermelha. Sim. Né? Então, ela é um item que realmente houve uma queda de consumo interno. É possível virar essa chavinha, botar 75-25, inverter esses números? Então, a gente está em ascendência na exportação, né? Na verdade, o que vem mantendo o setor aquecido nesses últimos 3 meses, especialmente agora dentro da pandemia, é exatamente a exportação, né? A China e Hong Kong voltaram a ter o seu consumo praticamente normalizado, e isso aumentou consideravelmente as nossas exportações. E é isso que vem mantendo ainda o valor de arroba para o pecuarista nos patamares ainda aceitáveis, né? Por quê? Porque como nós temos ainda pasto, e o nosso gado praticamente todo é criado a pasto, o produtor ainda está podendo segurar o gado. Então, quem ainda tem pasto está segurando o gado e está ofertando às indústrias apenas o necessário. Por quê? Porque quanto mais demanda tiver, menor é o valor da arroba, e aí não compensa, na verdade, não cobre os custos da criação. Como é que estava o setor antes da pandemia? Em que momento que onde que a pecuária estava caminhando, para que momento da história dela, e veio a pandemia e houve uma cisão? Na verdade, a gente estava no auge no segundo semestre, no final do segundo semestre.
porque principalmente o estado do Mato Grosso. Até julho do ano passado, nós tínhamos apenas um frigorífico habilitado para exportar para a China. E no segundo semestre fomos para 7 frigoríficos. Isso houve um aumento vertiginoso no número de exportações do estado e, consequentemente, no preço da arroba. A gente vinha praticamente há 5 anos tendo valores estagnados de valor de arroba. E nos 3 últimos meses de 2019, a gente teve uma valorização bem significativa, principalmente em virtude da China, né? A gente teve isso ainda até final de janeiro. Aí entrou, a gente já esperava essa queda da compra, porque tinha o Ano Novo Chinês, que eles paralisaram, e coincidiu justamente com a pandemia, né? Praticamente todos os países importadores, aí você tem problemas de recepção de containers em vários portos do mundo, que também houve a paralisação. Então, houve uma parada por um momento dos países importadores e agora a gente começa a retomar. Mas, como eu disse anteriormente, 75% da nossa carne permanece no Brasil. Então, nós precisamos do reaquecimento da economia brasileira para que realmente a gente volte aos patamares praticados no último semestre. A indústria voltou ao trabalho. Os frigoríficos estão trabalhando. Estão trabalhando. A gente tem hoje no país uma situação ainda confortável em relação ao Covid, em comparação aos Estados Unidos, que tiveram mais de 40 plantas paralisadas em virtude de focos de Covid dentro das indústrias. Essa não é uma realidade nossa, nacional. A gente tem pontos, mas ainda muito pequenos de focos de Covid dentro das indústrias, até porque nossas indústrias são extremamente capacitadas e já trabalham num formato de biosseguridade muito melhor do que de vários países. É por isso que nós temos tantos mercados abertos para a nossa carne. Mas até há 2 semanas atrás a gente tinha 6 frigoríficos paralisados. Chegamos a ter 10 frigoríficos paralisados dentro do estado. E não era em virtude de focos de Covid, era justamente em virtude da diminuição da demanda. Não adianta, a carne é um produto perecível, não adiantava nada continuar abatendo em patamares normais se não havia consumo normalizado, né? Então, o próprio mercado está se regulando. A partir do momento que começou, principalmente com o advento dos R$600, né? A população, quase 50 milhões de pessoas, você já teve uma melhora do consumo interno, né? E agora, com a reabertura gradual do comércio, a gente acredita que isso vai se normalizar. Teve um caso, se não me engano, em Várzea Grande, desculpa, que teve alguns casos de coronavírus dentro da unidade, frigorífico, né? Uhum. Esse frigorífico está funcionando? Paralisou? Ele está funcionando, Ele teve que fazer toda uma contenção, teve toda parou momentaneamente para fazer as adequações da planta, mas ele está normalmente abatendo. E o pecuarista? O que o pecuarista tem feito? Nós estamos falando da indústria, falando de mercado, mas e o pecuarista lá no campo, ele está segurando o gado? Então, na verdade, a gente ainda o pecuarista está muito retraído, ele está acompanhando diariamente. O valor de arroba, como eu falei, ele teve uma queda considerável do final do ano para cá, né? Mas aí ele ainda se mantém cobrindo os custos do pecuarista, mas não é um custo que dá lucro, né? Então, quem está podendo ainda manter os animais no pasto está mantendo. No entanto, que a gente já está se aproximando de julho. A partir de julho agora, praticamente a gente começa a seca dentro do estado, né? Então, a oferta de animais já vai começar a ocorrer. Por quê? Porque não vai ter pasto suficiente para se manter um score corporal satisfatório. A gente começa também os confinamentos no estado. Ontem nós tivemos a publicação da primeira intenção, é uma pesquisa que o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, faz em todos os pecuaristas que geralmente têm o cadastro e que praticam o confinamento no estado, e já houve uma queda em relação ao final do ano passado de aproximadamente 28% a menos de animais. A previsão publicada ontem foi de 577 mil animais confinados contra 800 mil e pouco ano passado, né? E o que mais nos deixou assim, que
reflete bastante esse impacto do Covid, é que 31% afirmaram já nessa primeira pesquisa que não irão confinar esse ano. E o que isso representa? Bom, isso representa quase 30% do valor dos animais confinados, né? Quando a gente pensa... O confinamento, o boi fica pronto mais rápido? Ele fica pronto mais rápido, exatamente. Esse é o principal objetivo do confinamento, é você fazer um giro mais rápido. Né? Você deixar 3, 4 anos um animal, 3 anos e meio um animal no pasto, você consegue um animal bem acabado e pronto, principalmente para os mercados importadores, que a China, por exemplo, ela compra muitos animais, mas ela não compra qualquer animal. Ela compra animais somente até 30 meses, até 4 dentes, que a gente chama. Então, isso não é o total da oferta que nós temos hoje no mercado. Né? São animais, na verdade, é uma pequena monta que chega nessa idade. E dificilmente chega se não tiver uma suplementação. Ou a pasto, suplementação a pasto ou confinamento. Mas isso tem um custo muito grande. E esse ano, especificamente, o custo está bem maior. O que vai acontecer com o setor pós-pandemia? Você já tem uma previsão? Então, a nossa expectativa é que se volte à normalidade, porque o gado que a gente estava preparando para esse ano, ele não nasceu na pandemia, né? Ele já está nascido, né? Ele já está sendo criado, né? Já em virtude do grande número de abate de fêmeas do ano passado, esse ano a gente já tem um número muito pequeno de bezerros sendo ofertados e de garrotes. Isso também tem dificultado bastante, principalmente os confinadores que têm que comprar os animais já magros para poder somente engordar. O aumento desses animais de reposição foi muito grande no estado. Por quê? Porque há uma pequena oferta desses animais. Então, atrelado à alta do milho, que é um dos principais produtos utilizados nos confinamentos, e dessa incerteza do valor da arroba, houve essa retração do pecuarista em relação ao confinamento, que é um produto relativamente muito mais oneroso ao produtor. O trabalho e os custos não param, né? Agora vocês estão saindo da vacinação, vai até dia 30, né? Na verdade, a Acrimac solicitou, fez uma solicitação oficial e foi atendida pelo Ministério da Agricultura e pelo INDEA, que essa vacinação esse ano fosse prorrogada até o dia 10 de junho. Por quê? Para dar um prazo maior para o pecuarista e para as lojas agropecuárias se organizarem, né? Não ter tumulto na venda de vacinas. As grandes propriedades também, como nesse período muito curto, de apenas 30 dias, elas tinham que fazer contratação de peões para poder cumprir com o calendário. Então, esse maior espaço também para ter menor pessoas de fora dentro das propriedades. Né? E solicitamos também que a comunicação da vacina, porque logo após o produtor faz a vacina, ele tem que comunicar ao INDEA, fosse prorrogado também. Aí vai até o dia 20. O INDEA e o Ministério da Agricultura até o dia 10 e a comunicação até o dia 20. Lembrando que o produtor não deve perder esse prazo, porque a princípio ele é o prazo final. Agora, para o consumidor, vamos falar um pouquinho do lado do consumidor. Por que a carne não... Por que o preço vai cair um pouco? O preço, eu vi que a carne ficou mais cara recentemente. Em decorrência de quê? Então, assim, uma coisa eu posso te falar com certeza, não é culpa do pecuarista, porque os valores de arroba, na verdade, ele vem caindo ao longo dessa pandemia ou mesmo estabilizados. Mas houve retração do valor de varejo, sim. O IMEA, semanalmente, ele publica alguns boletins e está sempre colocando a retração. Nas últimas 2 semanas, houve retração significativa no valor do varejo. Por quê? Porque está tendo muita oferta e pouca procura. Isso é o normal, né? Então, a tendência agora é que volte. A gente está bastante ansioso com essa volta gradual à abertura dos restaurantes, que são grandes consumidores de carne, né? As escolas também são grandes consumidoras de carne, as indústrias que têm os seus refeitórios também são grandes consumidores de carne, né? Então, a partir do momento que voltar a essa normalidade e que o produtor puder ofertar todo o gado que já vai estar pronto, a tendência é que realmente que esse preço fique nos patamares aceitáveis.
Daniela Bueno, muito obrigado pela sua presença. Conversei aqui com a diretora executiva da Acrimate, algo que eu esqueci de perguntar, que é importante você informar a população. Por favor, fique à vontade. Não, eu acho que é isso. A população tem que valorizar um pouco mais o produtor. Em nenhum momento ele parou de produzir, né? Não só a pecuária, mas a agricultura como um todo. Eles não pararam em nenhum momento, não estão segurando nada além do necessário, né? Em nenhum momento faltou carne nas gôndolas, em nenhum momento vai faltar carne nas gôndolas, né? É um mercado muito bem regulado e muito bem consciente, né? A gente produz alimento, é por isso que o pecuarista existe, é por isso que a agricultura existe. É para alimentar realmente, e nesse momento agora, quanto mais a gente puder ofertar produtos de excelente qualidade, é o que a gente está fazendo. Por isso nós pedimos a manutenção da etapa de vacinação, porque agora, mais do que nunca, nós temos que ter animais sabidamente saudáveis, né? Porque no momento de pandemia sanitária humana, a gente não poderia correr o risco de ter uma pandemia ou um surto de doença animal que pudesse também atrapalhar todo o consumo humano. Um momento desse, jamais, né? Estamos à disposição. A Acrimate é a casa do criador, é a casa que pode fornecer as informações necessárias sobre a pecuária mato-grossense. Conversei com Daniela Bueno, diretora executiva da Acrimate. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia. O governo do estado entregou novos veículos para as forças de segurança pública. Vamos ver o VT e na volta a gente comenta. Roda para mim. Mais 149 viaturas foram somadas à frota da Segurança Pública de Mato Grosso. A entrega simbólica das chaves foi realizada na tarde de terça-feira, dia 19 de maio, durante solenidade no Palácio Paiaguás. É mais uma ação para melhorar a segurança pública dentro do programa Tolerância Zero. Dentro desse programa Tolerância Zero, o governo do estado de Mato Grosso tem diversas ações. Nós iríamos fazer um grande evento lançando o programa esse ano, mas face à pandemia, nós estamos executando o programa, comprando viaturas, nós assinamos um TAC, com isso nós vamos construir 4.000 vagas nos presídios de Mato Grosso, vamos comprar armamento para a polícia, vamos investir em câmeras de segurança, em tecnologia, em rádios digitais, em novas viaturas, em motocicleta, em treinamento, em parcerias para que a segurança pública possa prestar o melhor serviço em todo o estado de Mato Grosso. Ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 9 milhões nas novas viaturas. 75 delas serão destinadas para a Polícia Militar, 37 para a Polícia Judiciária Civil, 27 ao Corpo de Bombeiros, 5 para a Politec e outras 5 para o GEFRON, o Grupo Especial de Segurança na Fronteira. O estado do Mato Grosso é um estado que é um estado muito grande, um estado que tem uma grande zona rural, estradas que não são pavimentadas e realmente tem locais que somente o acesso é através de viaturas 4x4. E o governo do estado, mais uma vez, nos dando e nos proporcionando esse aporte, e isso vai fazer com que nós possamos proporcionar um serviço de maior qualidade à sociedade mato-grossense. As novas viaturas serão caminhonetes dos modelos Amarok e Hilux, veículos locados pelo governo para atender mais de 100 municípios de Mato Grosso. O tenente-coronel Fábio, do GEFRON, explica que o investimento será fundamental para intensificar as fiscalizações na extensa linha de fronteira e, como consequência, melhorar a segurança da população. São muitos municípios que a gente vai poder estar mais presente, né, se fazer presente e melhorar a segurança da população. Para o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, esse aporte representa uma realidade bem diferente daquela presenciada no início da gestão. Nós assumimos o governo praticamente com 50% da frota avariada, ou seja, sem manutenção. As empresas não estavam fornecendo as viaturas porque nós devíamos mais de 30 milhões de reais. Passado-se um ano, o Estado fez o pagamento de todo o que estava em haver, ou seja, não devemos mais nada para as empresas estão correspondendo, estão trazendo as viaturas e hoje nós podemos fazer o aporte de 149 viaturas. Essas viaturas vão atender a mais de 100 cidades do estado de Mato Grosso. Na realidade, vão atender municípios
que não dispunha de nenhuma viatura. Isso só foi possível pelo esforço do Estado, aonde conseguimos sanear as dívidas, aonde estamos resgatando a credibilidade do fornecedor e com isso quem vai sentir a sociedade. Hoje aqui é mais um capítulo dessa história, que terão diversos capítulos para que Mato Grosso possa ser um local seguro para os matogrossenses poder tocar as suas vidas. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. 996154094 é o telefone para você mandar o seu WhatsApp. E depois do intervalo, vamos ao Hemocentro saber como a pandemia está prejudicando ou não os estoques de sangue e muito mais. 11h47, voltamos em instantes. Até já. Onze horas 49 minutos, 11h49. Nossa, que avenida bonita, hein? Opa! Isso acontece. Olha que avenida belíssima aí, hein? Avenida... Qual que é essa avenida aí? A Orla do Porto? Rapaz, a Orla do Porto é a coisa mais linda do Brasil. Vale a pena passar por lá. Agora deixa eu chamar o Caio Dias, ele está hoje visitando o Hemocentro de Cuiabá e direto lá do MT Hemocentro ele vai trazer mais informações para a gente sobre os estoques de sangue. Caio, tudo bem? Bom dia, como é que estão as coisas por aí? Luiz, bom dia a todos. Olha, segundo as informações que nos passaram aqui, tá cheio, quer dizer, está tendo bastante doação de sangue e por isso, Luiz, eu vou conversar aqui hoje com a diretora do Hemocentro, a Giancarla, onde ela vai poder também passar um pouco mais sobre como está a situação aqui. Então, Giancarla, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa tarde, né, que já é boa tarde. Bom, vamos lá. Apesar do coronavírus, outras enfermidades ainda estão acontecendo, como a dengue também, que precisa de doação tanto de sangue e de plaqueta. Como está o andamento aqui do Hemocentro? Então, nosso trabalho, nós estamos mantendo nosso trabalho o atendimento em horário normal, né, das 7h30 às 17h30, nós não fechamos no horário do almoço, então quem quiser fazer a sua doação deve fazer o agendamento. Hoje, em função pela nova doença, né, coronavírus, é uma doença infecto-contagiosa, então sim, de fácil disseminação, nós estamos agendando as pessoas, pedimos para que elas liguem em nossos telefones e façam o seu agendamento. É fundamental esse agendamento para a gente garantir o distanciamento social conforme o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, eles preconizam. Então, que existe esse distanciamento. Então, é importante o agendamento porque a cada hora nós agendamos somente 10 pessoas para evitar aglomeração de pessoas e temos já os nossos funcionários que estão aqui dentro e mais as pessoas que vêm fazer a doação de sangue para evitar que tenha muitas pessoas ao mesmo tempo aqui em nossa unidade de atendimento. Bom, sobre o coronavírus também que não pode ter aglomeração e também alguns setores do serviço aqui em Mato Grosso mudaram também seus horários e também as atividades dos funcionários. Tá tudo, como você falou, está funcionando, o horário não para o almoço, mas está tendo revezamento de funcionários, escalas, como é que está? Nós temos revezamento, sim, estamos fazendo revezamento justamente para que nesse momento que houve um aumento do número de pessoas infectadas pelo coronavírus no estado, nós demos uma maior segurança para o nosso servidor, né? Daquela pessoa que está aqui na linha de frente, fazendo o seu trabalho diariamente. Então, nós estamos fazendo o revezamento, sim, para procurar dar essa seguridade mesmo com relação à saúde do servidor. E quais são os tipos de sangue que mais estão em falta, ou são todos os tipos de sangue? Na realidade, nós aqui, como é o MT Hemocentro, né, o Hemocentro coordenador de todo o estado, né, então 141 municípios eles acabam precisando dos nossos trabalhos aqui. Então, a gente não fala especificamente em um tipo sanguíneo, mas se formos falar hoje em questão do nosso estoque estratégico, que está mais abaixo é o O positivo e o O negativo.
Então, as pessoas que tenham esse tipo sanguíneo venham fazer sua doação no MT Hemocentro e, na realidade, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Que todos venham fazer sua doação, nós agradecemos muito para garantir a cobertura hemoterápica do Estado. Bom, além do sangue, também tem outros tipos de doações que podem ser feitas aqui, ou eu estou enganado? Não, nós temos a doação de sangue total, né, que nessa doação de sangue total nós temos uma bolsa, é coletada uma bolsa de um único doador, e dessa bolsa nós conseguimos produzir plaquetas, crio precipitado, concentrado de massa e plasma. E aí nós temos também as doações que são feitas por aférese, que é um procedimento diferenciado, são doações onde a gente liga para o doador e agenda, porque são doadores que têm que ter um calibre de veia bom, tem que ter um peso ideal para fazer, então ela tem algumas particularidades diferentes de quem vem fazer a doação de sangue total. A gente liga a agenda e aí faz essa doação que ela demora, no caso das plaquetas, é uma doação que demora mais ou menos 1h30 a 1h45 minutos para fazer essa doação. Nós fazemos esse tipo de coleta aqui também. Quando a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, que o Hemobus está parado exatamente por conta da aglomeração, mas também tem alguns outros pontos da cidade, alguns outros dias que está tendo o recolhimento de sangue, né? Na realidade, nós estamos agendando com alguns órgãos, né, que tenham espaços de saúde, que tenham possibilidade de a gente fazer a coleta de seus funcionários, a coleta de quem está lá. Então, nós estamos em campanha hoje com o batalhão 44, né, o batalhão Laguna. Então, às terças e quintas nós estamos indo lá. Ontem foram lá, agora nessa quinta-feira vão lá também, para fazer, quando falo vão lá, são os nossos servidores, vão até a unidade fazer a coleta do pessoal que trabalha lá, que está lá, os soldados que lá estão. Bom, a Uber fez uma parceria com todos os hemocentros do Brasil. E como está essa parceria aqui em Mato Grosso? Está dando resultado? Olha, todas as parcerias são bastante positivas. Essa parceria com a Uber, que fez já essa parceria com outros hemocentros do Brasil, né, em 22 cidades do Brasil, e agora nós fomos agraciados também com essa parceria, é fundamental. É fundamental por quê? Porque evita que o doador pegue e o transporte público, né? Então, dá uma maior facilidade para ele vir até a unidade, porque não é todo mundo que tem automóvel ou moto para vir aqui, e tem essa comodidade de estar vindo fazer sua doação com tranquilidade e ganhando esse desconto de R$20 na viagem de vinda e R$20 na viagem de volta, de retorno para o seu ponto de partida. Certo. Doutora Giancarla, a gente recebeu uma mensagem da telespectadora falando sobre os telefones de contato, porque ela acabou sendo respondida quase 2-3 dias depois. Está tudo tranquilo o contato aqui para quem quiser agendar, né? Olha, as pessoas podem entrar em contato, às vezes algumas falhas podem acontecer, sim, mas a gente está dando retorno para todas as pessoas, com certeza isso foi uma falha técnica aqui das pessoas, né? Mas nós procuramos manter a qualidade e excelência no nosso trabalho. Com relação aos telefones, às vezes as pessoas reclamam, eu ligo, está dando ocupado, é porque realmente as pessoas estão ligando para fazer o agendamento, e também, além desse agendamento, como nós temos o nosso ambulatório aqui, que cuida das pessoas que têm problemas na parte de sangue, né? Então, nós temos o nosso ambulatório aqui também, recebemos ligações. Enfim, às vezes as linhas ficam congestionadas, por isso que temos uma certa dificuldade em alguns momentos para esse agendamento. Certo. E quem quiser doar, todo mundo pode vir doar? Como é que funciona? Os critérios, né, os principais critérios, se você tiver entre 16 até 17 anos, né, antes de fazer os 18 anos, você pode fazer a doação de sangue, sim, desde que venha acompanhado do pai ou da mãe ou de outro representante legal. Após os 18 anos, até 69 anos, pode estar vindo fazer sua doação. É importante estar bem de saúde, não ter tido nenhum tipo de sintoma de gripe, resfriado ou qualquer outro tipo de mal-estar. Então tem que estar bem de saúde, trazer seus documentos pessoais com foto, né? Aqueles carteira de identidade, pode ser também
a carteira de trabalho, passaporte, enfim, pode estar vindo com seus documentos aqui para fazer a doação de sangue, ter mais de 50 quilos, não ingerir, evitar ingerir bebida alcoólica da noite anterior, no dia anterior, 12 horas antes da doação, né? Dormir bem à noite, no mínimo 4 horas, ininterruptamente, e também, no dia da doação, vir alimentado. Isso é fundamental. Tome seu café da manhã e venha fazer sua doação de sangue. Se você vier após o horário de almoço, aguardar 2 horas após o almoço para fazer essa doação de sangue. E agora, para encerrar, tá aberto o microfone. Mas são 11 horas 58, 59 minutos, 11h59. Quero agradecer o carinho do Caio aí, mas infelizmente nós temos aí só 1 minutinho para encerrar o programa. Um abraço ao pessoal do Hemocentro, do MT Hemocentro. Obrigado, Caio, pela participação. Mas infelizmente a gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 11 horas da manhã com mais um programa. Encerrando aí com Kel Smith. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.